no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, cujo relacionamento com Deus fornece a história que serviu de base para o relacionamento benéfico de Deus com a humanidade. De acordo com a tradição bíblica, e alguns dizem mito, Abraão, da século 20 a.C., nasceu na cidade de Ur, na Mesopotâmia, ou perto dela, provavelmente no sul da Caldeia. Abraão, originalmente chamado Abrão, se casou com sua meia-irmã, Sara, originalmente Sarai, e começou uma longa jornada da Mesopotâmia até Harã e, mais tarde, até Canaã e Egito. Detalhado no livro de Gênesis, capítulos 12 a 25, o nome de Abraão passa a significar pai de uma multidão ou amigo de Deus. Sua jornada, conforme retratada na Bíblia, é longa e dramática, com Abraão e Sara encontrando muitas culturas, costumes e povos diferentes ao longo do crescente fértil da Mesopotâmia ao Egito. A Bíblia observa que, aos 75 anos, Abraão recebeu um convite divino ou chamado de Deus, Yahweh, para viajar para uma terra distante onde Deus o recompensaria imensamente. Gênesis 12, 1 a 3, declara: Abraão confiou em Deus e levou toda a sua família, incluindo seu pai e sobrinho, e bens pessoais na jornada para a terra prometida. Apesar dos perigos inerentes de viajar com uma idade tão avançada e através de território desconhecido e hostil, Abraão confiou em Deus e levou toda a sua família, incluindo o seu pai e sobrinho, Ló, e bens pessoais na jornada para esta terra prometida. Primeira parte da viagem supostamente os levou até Harã, no norte da Mesopotâmia, onde seu pai, Terá, morreu aos 205 anos. Na segunda parte da viagem, a caravana de Abraão entrou em Canaã e a percorreu, onde Deus apareceu a ele dizendo: A tua descendência darei esta terra. 12:7. Em celebração e adoração, Abraão construiu um altar a Deus e depois moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. 12:8. Como anteriormente, Gênesis observa que Abraão construiu outro altar a Deus antes de se mudar de novo para o Negev, a sudoeste do Mar Morto, como uma parte triste, mas normal, da antiga existência no Oriente Médio. Uma terrível fome varreu Canaã, e Abraão e sua família fugiram para o Egito em busca de socorro. A mudança estava longe de ser tranquilizadora, pois Abraão começou a temer pela sua vida, por causa da beleza de sua esposa de 65 anos. Abraão afirmou: E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. 12:12. Por astúcia ou por covardia, Abraão instruiu sua esposa a fingir ser sua irmã, o que já era verdade, sendo Sara sua meia-irmã. As preocupações de Abraão eram válidas, aparentemente porque depois de entrarem no Egito, e aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó, possivelmente Senuseret II, que governou o Egito de 1897 a 1878 AEC, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 12:14-15. Para Abraão, essa não foi a pior das situações, pois ele recebeu muitos presentes do Faraó, incluindo gado e servos. Ainda assim, a Bíblia relata que Deus não ficou satisfeito com o cenário envolvendo Abraão e Sara. O Faraó e sua família logo sofreram com pragas horríveis, que o alertaram sobre o ardil de Abraão. O Faraó exclamou: Que é isto que me fizeste? Ele envergonha Abraão por seu engano e exige que o casal parta, embora permita, curiosamente, que Abraão fique com seus presentes. Depois disso, Gênesis registra que subiu, pois, Abraão ao Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. 13:1-2. Retornando a Canaã, Abraão e sua tribo prosperam e se expandem ainda mais, o que leva a disputas e competições intertribais entre Abraão e os pastores de Ló, por pastagens para os rebanhos cada vez maiores. Gênesis afirma: Assim os dois se separaram, e Abraão escolheu a planície de Hebrom para chamar de casa, e Ló escolheu a planície de Sodoma, o que acabaria sendo uma escolha desastrosa para ele e sua família. Uma das partes centrais da história de Abraão e Sara diz respeito à incapacidade deles de conceber um filho, o que era muito importante na antiguidade, tanto socialmente como para a sobrevivência. A falta de filhos e a esterilidade na era patriarcal eram consideradas um sinal de vergonha para a mulher, normalmente resultado de um pecado não revelado.
Além disso, as crianças eram consideradas uma bênção e uma forma de segurança social, garantindo proteção e cuidados na velhice. Compreensivelmente, em Gênesis 15:1, Abraão lamenta. A Bíblia, mais uma vez, fornece um vislumbre do relacionamento íntimo entre Abraão e sua divindade com Deus, proclamando: não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 1. E Abraão aceita a palavra de Deus, e creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. 15:6. A esposa de Abraão, Sara, porém, estava menos paciente e mais desesperada para ter um filho. Aparentemente estéril e com idade avançada, Sara ordena que Abraão tenha relações sexuais com sua escrava egípcia, Agar, cujo filho Sara gostaria de criar como seu. Embora isso ofenda as sensibilidades modernas, por sua crueldade e exploração, os encontros sexuais entre escravos e proprietários não eram incomum. Como escrava, Agar tinha poucos, ou nenhum, direitos de propriedade. Além disso, tal ligação proporcionava uma integração mais profunda no agregado familiar e poderia criar maior segurança social para o escravo. Todavia, os laços biológicos e emocionais entre mães e filhos são muito fortes. Então, compreensivelmente, Sara e Agar passaram a não gostar uma da outra, culminando em insultos por parte de Agar e abusos físicos por parte de Sara. Agar, a escrava fugitiva, a Bíblia afirma, e afligiu a Sarai. E saiu para o deserto perigosamente, sem suprimentos adequados. Felizmente para Agar, segundo o texto bíblico, Deus enviou um anjo do Senhor para resgatá-la e devolvê-la a Sara. Ele disse: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. 16:9-10. Isso acrescenta outra ruga cultural à história, visto que a escravidão era parte integrante da existência antiga, proporcionando benefícios fundamentais que acompanhavam restrições sociais para muitas pessoas, sobretudo as mulheres. Isso leva a outro dos momentos mais comoventes da Bíblia, quando Agar dá um nome a Deus, El Roi. Ela afirma: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Isso é estresse. Numa época em que os escravos eram considerados mera propriedade e as mulheres eram relegadas a uma classe social mais baixa, a Bíblia fala da grande misericórdia e compaixão de Deus para com Agar. Apesar de sua posição humilde, afirmando sua humanidade e valor no mundo, Agar voltou para Sara e entregou seu filho a Abraão, agora com 86 anos, a quem Deus instruiu a chamar de Ismael. 16:11. Embora ele eventualmente tenha se tornado o pai das nações árabes, as escrituras hebraicas descrevem Ismael como homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. 16:12. Aliança da circuncisão. Alguns anos depois, Gênesis registra que Deus expandiu sua aliança com Abraão, incumbindo-o de anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. 17:1-2. Abraão prostrou-se em reverência enquanto Deus então descrevia esta nova aliança eterna entre eles, a qual exigia oficialmente estender seu nome para Abraão, mas encurtar sua anatomia. Deus proclamou: este seria o acordo comunitário de Abraão e sua nação com Deus, um sinal físico e uma expressão de seu amor e compromisso um com o outro. Com este sacrifício e expressão séria de devoção e obediência, Deus abençoaria a nação da mesma forma que finalmente abençoaria Abraão e Sara com um filho, ambos com quase 100 anos de idade. A perspectiva de engravidar e dar à luz a uma criança parecia impossível. Na verdade, quando ouviu que seriam pais, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. 17:17. Assim como Sara. Ainda assim, a Bíblia registra que Deus assegurou ao casal de idosos: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado. No ano seguinte, 17, 20 e 21, obediente até o fim, Abraão circuncidou seu filho, Ismael, bem como todos os homens de sua tribo. Ele também foi circuncidado aos 99 anos, demonstrando seu grande amor, e criando um costume cultural que foi transmitido de geração em geração até os tempos atuais.